Antes, vocês enxergavam o gerador de energia elétrica assim, como essa parede, sem nada, apenas com propaganda. Prazer, meu nome é André, bem-vindo ao canal Dr. Mac. É um imenso prazer, cara, eu tô muito feliz de ter iniciado esse canal para ensinar vocês a aprender uma profissão 100% grátis, com equipamentos reais, com peças reais. Eu tô fazendo isso com um imenso coração, com um imenso prazer para gravar conteúdo para vocês. Então peço para vocês, se inscreva no canal, ative o sininho, comenta, me segue lá no Instagram também, eu vou agradecer muito. Então, chega de delongas, bora para a aula. A nossa primeira ferramenta, que é muito importante, todos vocês vão achar estranho, mas se chama papel e caneta. Pessoal, é o seguinte, no sistema elétrico de um gerador, existem muitos cabos e circuitos diferentes um do outro. Cada fabricante tem seu circuito, modelos, sistemas diferentes. E o papel e caneta, basicamente, quando você vai procurar um problema elétrico, mesmo tendo posse do diagrama, às vezes você nem consegue encontrar o diagrama assim na urgência, você precisa do papel e caneta. Por quê? Você faz a leitura do diagrama, o diagrama você segue, você talvez tenha uma memória muito boa, não tem problema, mas a memória boa, a melhor memória que existe é o papel e a caneta. Às vezes você está vendo tanto número, tanto circuito, que você pode confundir uma numeração, e quando você olhar para o circuito elétrico na vera, na real, você acha que um cabo está errado, vai lá e troca, e quando você vai funcionar, queima todo o seu circuito elétrico. Então é bom você anotar. Por exemplo, cara, vai ter uns 4 relés ali dentro, com numeração diferente. Você vai tirar os cabos todos, bater continuidade e tal, ou por acaso um desses solta, um cabo desse solta, você não sabe de onde ele está, e você fica perdido. Se você está anotando o circuito que você está olhando, automaticamente, se soltar, cara, você sabe onde está. Você não precisa bater cabeça no diagrama, perdendo tempo. E também, isso aqui serve também para outras vezes que você for dar manutenção. Isso aqui é um histórico do que você fez. Se ele pintou um problema, cara, eu já fiz isso, vou olhar aqui no meu caderno com a numeração. Aí você orienta até por um telefone para uma pessoa, um amigo seu de trabalho, cara, não, já peguei esse problema, deixa eu olhar a numeração. Você pega assim, confere aí, tal. Cara, isso é uma mão na roda, é uma ferramenta, cara, que você não pode tirar do bolso, da sua bolsa, de qualquer lugar que tem. Então você está anotando aqui, está tudo certo. Você não precisa esquentar a cabeça. Esquentar a cabeça para procurar onde é, bater continuidade. Caramba, onde está esse cabo? Pô, se eu tivesse anotado seria mais fácil. Então, tá aqui. E tá salvo para você para sempre. Para você e outras pessoas. E quando você quiser memorizar mesmo de verdade, você estuda. Pô, esse circuito dessa máquina, será que todos são assim e tal? Vai lá dar estudada, aí você memoriza. Você usando uma vez, você não consegue memorizar, você vai memorizar por alto. Bom, pelo menos eu não consigo memorizar a primeira vez que eu faço um circuito diferente. Eu, graças a Deus, eu consigo memorizar bastante coisa, mas de minha cabeça não consegue memorizar todo o circuito de N máquinas que tem. Então, e muitas das vezes a gente demora muito a fazer aquele mesmo serviço. É muito difícil memorizar. Você vai memorizar o circuito, como ele funciona. Isso aí você tem, é a obrigação do técnico de gerador memorizar. Agora, descobrir como é o circuito de cada fabricante, aí, cara, quem memorizar, 50%, 70%, beleza, tá meio caminho andado. Agora, quem não memorizar, use o caderno, mesmo quem sabe memorizar, use o caderno, mesmo quem tem de cor, use o caderno. Eu sempre recomendo o caderno, pessoal. A nossa segunda ferramenta, pessoal, é o multímetro. Nessa aula a gente vai aprender 3 escalas. Na verdade, a gente não vai aprender as 3 escalas. A gente vai saber quais são as 3 escalas que a gente vai utilizar na nossa aula inteira. A gente vai utilizar basicamente corrente contínua, corrente alternada e continuidade. São as 3 escalas basicamente mais utilizadas. Lógico que o multímetro tem mais função, que são diodo, resistência e outros parâmetros que agora não vem o caso da gente ver. Não que não seja importante,
mas para a gente que é iniciante, a gente vai estudar apenas com essas 3 escalas. É o suficiente para você consertar a máquina, é o suficiente para você tirar medições, é suficiente para você dar diagnóstico. E essas três escalas são corrente alternada, corrente contínua e continuidade. Peço vocês para dar uma pesquisada, a simbologia no Google, que vai facilitar bastante, porque cada multímetro tem uma simbologia diferente. Talvez vá usar a sigla AC, ou talvez vá usar a sigla DC para corrente alternada e corrente contínua, e muitas delas o sinal de continuidade vai dar uma sirene, vai um desenho de uma sirene, e muitas das vezes não vai apresentar barulho de sirene, vai apresentar um barulho, uma simbologia sonora, que são os vários tracinhos crescentes. Então eu oriento vocês pegar uma imagem e olhar, são fáceis de gravar, são apenas 3 que a gente vai utilizar muito mesmo. E esse multímetro é um Menipa, cara, sacrifica 2 semanas de cachaça de vocês, ou tem gente que bebe mais. Uma semana, um multímetro desse aqui com alicate amperíneo, com essas funções de frequência, de continuidade e tudo mais, um multímetro desse completo custa uns R$150 no Mercado Livre. Eu acho que o mais caro de um multímetro desse aqui custa uns R$170. Um bom investimento para você que está aprendendo a dar manutenção de gerador, para você que dá manutenção e está com aquele multímetro xing-ling, aquele não funciona. Aquilo ali é descartável. Mesmo que você utiliza hoje, tá te ajudando hoje, cara, mas vale a pena você fazer investimento em um multímetro barato e completo igual esse. Não estou fazendo propaganda, mas é uma ferramenta que, se você não tiver, você não consegue dar manutenção do gerador. Beleza, pessoal? Então lembra, são as 3 escalas: corrente contínua, alternada e continuidade. São a básica que a gente vai utilizar. Beleza? E no próximo vídeo eu vou ensinar vocês os componentes do gerador. Beleza? Agora a gente vai entender onde fica todos os componentes de um gerador: alternador, arranque, radiador, alternador AC. A gente vai entender o painel básico. Esse aqui eu quis pegar um gerador mais básico possível para vocês entenderem e conseguir visualizar o mais básico e o mais limpo possível. Limpo, assim, da forma de cabos, que tem muitos circuitos assim que você vai olhar assim, nossa, será que eu vou conseguir? Eu não quero assustar vocês. Vocês conseguem sim. Aprendendo um conceito básico, vocês conseguem dar manutenção em qualquer gerador, pessoal, sem medo, com calma, analisando tudo certinho com o multímetro. Vocês conseguem dar manutenção em qualquer gerador. Então, vamos lá conhecer os componentes do gerador, beleza? Então vamos lá, galerinha, entender o processo e os componentes do gerador. Não vou alongar muito, mas vou mostrar e falar um pouco da característica de cada componente, um pouco, porque a gente vai se aprofundar isso mais para frente. Provavelmente eu não vou aparecer no vídeo, por conta do ângulo da câmera e para pegar os componentes completos, e vou utilizar essa chave de fenda para apontar, para vocês conseguirem puxar. Alguns celulares vocês conseguem dar o zoom no vídeo para ver, mas eu vou tirar uma foto, depois a gente vai estudar, vai programar, vai fazer tudo, e a gente vai se aprofundar melhor nos sensores e vai ter um ângulo mais próximo. Então, vamos começar primeiro pelo sensor de óleo. Ele não é um sensor, ele é um pressostato, mas como as pessoas olham e não sabem, não conseguem identificar, só conseguem olhar na programação ou se a máquina estiver funcionando, a pessoa fala, olha um sensor de óleo. Você não vai discutir com a pessoa que é um pressostato, você vai analisar. Você que vai ser o cara que vai dar manutenção, você que precisa saber se é um sensor ou se é um pressostato. Mas enfim, isso independente. A diferença do sensor e do pressostato, o pressostato é o seguinte, ele trabalha normalmente fechado ou aberto. Na controladora entende como sinal binário, que é o 0 ou 1. Beleza, pessoal? Também em algumas controladoras vai aparecer o nome digital ou analógico. Digital vai ser o código de programação, a linha de programação 01, e o analógico vai ser sinal de resistência, que é sinal de ondas, que
que a gente utiliza que marca números. Por exemplo, se for um sensor de óleo, vai aparecer a pressão que o motor está trabalhando, 0 bar, 1 bar, 2 bar, 3 bar, 4 bar, isso é só um exemplo, tá? Depende de qual motor que está utilizando esse pressostato, que vai marcar a pressão de trabalho que está sendo exercida dentro do motor. Então, explicado isso aqui, que é o pressostato, vamos entender vamos falar agora sobre o sensor de temperatura. O sensor de temperatura, tá pessoal, deixa eu voltar aqui rapidinho, perdão pelo vídeo, eu não vou cortar o vídeo, perdão. A localização do sensor de óleo pode ser que esteja aqui, e também é utilizado muito aqui no bloco do motor. Espero que a câmera esteja pegando. Muito utilizado no bloco do motor, e também é utilizado muito em cima do cabeçote do filtro de óleo, do filtro de lubrificação, que está do outro lado. Eu vou mostrar para vocês depois. Mas as três pontos que pode ser que vocês consigam identificar o sensor de óleo. Eu vou em uma oficina especializada fazer um vídeo mostrando para vocês o motor aberto, explicando certinho, ele montado parcial e ele completo, total. Vou fazer esse vídeo para vocês, não ensinando a fechar o motor ou dar manutenção no motor, mas para vocês entenderem, para quem nunca viu um motor aberto ou para quem tem curiosidade como é um motor de um gerador, achar que é diferente um do outro, tem suas diferenças, mas o princípio é o mesmo, beleza? Tem uma diferença de um motor estacionário para um motor rotativo, mas o princípio é a mesma coisa. Esse aqui é o cabeçote de filtro de combustível. Isso aqui é característica desse motor. Esse aqui é um motor MWM 229, um motor um pouco antigo, mas ele utiliza dois filtros, dois elementos de filtração. Tem algumas pessoas que colocam um filtro Racol antes da bomba de combustível. Essa aqui é uma bomba de combustível mecânica. Provavelmente outros geradores que a gente for estudar vai ser uma bomba de combustível elétrica. Não é regra a bomba de combustível está aqui nessa parte. Quando a bomba de combustível é mecânica, provavelmente em outros motores vai estar aqui na lateral do motor, que é um acionamento pelo comando de válvula, e tem uma parte na traseira da bomba de transferência, que a gente conhece como bomba de transferência, bomba de combustível. Tem uma parte mecânica que ela encosta em cima do comando de válvula lá, ou às vezes tem um comando só para ela, que quando movimenta, aciona esse movimento aqui e faz puxar o combustível e alimentar a bomba injetora. E a bomba elétrica não precisa, porque a bomba é alimentada pelo relé lá dentro do painel, que automaticamente vai alimentar ele e vai puxar o combustível. Mas quando é mecânica, hoje em dia é muito difícil ver um motor aqui na frente, na caixa de distribuição. É muito difícil. Geralmente vem muito aqui para reutilizar o comando, entende? É utilizado muito aqui no bloco do motor. Pode ser aqui, pode ser do outro lado. Isso não é regra, depende de qual lado que está o comando. Beleza? Então, vimos a bomba de combustível, vimos o elemento filtrante. Esse motor utiliza dois elementos filtrantes. Basicamente, outros geradores vai ter só um filtro. E algumas empresas adicionam um filtro Racol, que é o filtro separador de água, que vocês podem ver. Vocês podem achar muito em caminhão também, em gerador não é diferente, que nosso diesel aqui é uma porcaria, mas adiciona um elemento filtrante extra. E outra coisa muito importante também, que tudo aqui é importante, mas vocês precisam entender também sobre a bomba injetora. Eu vou fazer outro vídeo também ensinando como tirar a entrada de ar, ensinando alguns macetes e também mostrando a manutenção da bomba injetora. Não eu que vou fazer, mas eu vou num lugar específico, vou fazer um vídeo para vocês. Por isso, pessoal, eu peço para vocês compartilhar o máximo de pessoas. Eu acredito que não vai ter nenhum curso de graça ou pago que vai ter essas coisas disponíveis para vocês. O cara vai lá no laboratório fazer um vídeo, vai lá no laboratório de fazer motor, mostrar um motor de gerador mesmo, né, de um caminhão de gerador mesmo, e um especialista conversando. Cara, é difícil.
eu peço para vocês o esforço que eu estou fazendo, compartilhar ao máximo, seguir lá no YouTube, manda suas conversas, comentários, porque o algoritmo entende que tem interação, vai enviar para mais pessoas possível e provavelmente vai cair em uma pessoa que realmente está precisando, entendeu, pessoal? Então por isso que eu te peço, não é por conta de dinheiro, não é por conta de ficar famoso. Por mim, se vocês falarem assim, sua cara é muito feia, não precisa nem aparecer, ou não precisa aparecer, eu fico aqui de lado aqui só explicando. Eu tô querendo me aparecer para poder perder um pouco a vergonha, mas se vocês colocarem no comentário que eu não preciso aparecer, para mim é até melhor, mas eu quero aprender a ficar na frente das câmeras e aprender a me soltar mais na frente das câmeras. Eu conversando pessoalmente, eu me saio melhor do que nas câmeras. Mas vamos lá. Falamos da bomba injetora. Eu vou fazer um vídeo também para vocês ensinando a tirar a entrada de ar de bomba injetora, testar relé, testar solenoide. Vou fazer isso aqui vai ser um curso completo, pessoal, 0800, então manda para seus amigos, sua avó, sua tia, para quem vocês quiserem. Beleza, pessoal? Desse lado, aqui a gente tem também a vareta de nível de óleo, que também não é regra aplicar ao lado da vareta de óleo. Pode ser que utilize do outro lado, pode ser que aplique desse lado, pode ser que tenha aqui também na lateral. E não se aplica, não é regra. Começou a chover aqui, pessoal, a gente está no galpão, na oficina real de manutenção de gerador, então vai ter um barulho de chuva. Não vou parar a aula, porque meu tempo é corrido e eu não posso parar porque eu tenho um cronograma, tenho outros compromissos ainda. Então vamos lá. Vou falar também agora sobre o motor de arranque, que é motor de partida, motor de arranque, depende de como vocês falam. O motor de arranque também não é regra para desse lado, pode ser que esteja do outro lado. Esse aqui é o motor de arranque que a gente vai fazer o processo de ligação dele, a gente vai testar ele, vou colocar na bancada também o motor de arranque, a gente vai testar na bancada. E esse aqui é o principal que faz o motor girar. Não vamos alongar muito sobre ele, porque a gente vai aprender a ligar ele, a gente vai aprender a testar ele e tudo isso aí daí, beleza? Desse lado aqui, tubulação de escapamentos também não é regra, tem outras máquinas que vem escondido. Temos a bateria, que provavelmente vocês vão conhecer que é a bateria, e temos o radiador. O radiador também não tem segredo, tem uma tampinha ali em cima que você destampa, vê o nível do líquido de arrefecimento. Tem algumas pessoas que hoje ainda utiliza água, mas eu não recomendo muito, que a colmeia do gerador estraga muito, mas tem algumas locadoras, algumas empresas que gostam de utilizar para poder economizar, mas a longo prazo o prejuízo é maior. Mas enfim, não cabe a gente falar sobre isso, porque isso é decisão de cada diretriz que quer controlar o seu orçamento, né? Então a gente não está aqui para poder controlar o orçamento de ninguém. O que mandar a gente fazer, a gente orienta a fazer o correto, mas se não tem orçamento para isso, a gente toca o barco e vamos que vamos. Agora a gente vai para o outro lado, a gente vai ver como é o acoplamento do gerador no motor e ver o filtro de óleo. Então vamos lá, pessoal. Esse aqui é o alternador de corrente contínua. O princípio de funcionamento dele é bem parecido com alternador AC, corrente alternada. A diferença é que ele gera baixa tensão e ele tem uma placa de diodo que converte essa tensão alternada, que converte em contínua. Serve para alimentar o circuito o circuito do gerador e carregar a bateria. Ele também tem um sistema de excitação, que sem excitação ele não gera. Tem um regulador de tensão. Os mais antigos, pessoal, eles utilizavam uma forma diferente de regular a tensão. Os mais novos já vêm com regulador eletrônico, basicamente meio parecido com o do gerador. Tem algumas diferenças, mas o princípio é o mesmo. Não vamos aprofundar tanto, mas a gente vai aprender a ligar. A gente vai aprender a ligar e vai aprender a testar. Eu não vou conseguir testar isso em bancada, porque precisa de uma bancada específica para testar.
mas se aparecer uma oportunidade de a gente testar direto na máquina, a gente vai fazer isso, beleza? E aqui, vamos seguindo aqui. Aqui desse lado, meio escondidinho, a gente tem um filtro diesel, desculpa pessoal, um filtro lubrificante, tá escondidinho aqui. Eu vou virar a câmera pro outro lado depois que eu mostrar o alternador, para depois vocês verem. Eu acredito que não vai ter necessidade, porque a gente vai, depende muito de cada motor, mas ele fica sempre essa posição, basicamente, ou fica no meio aqui, fica no meio ou fica mais embaixo. Isso também não é exclusivo, eu só estou falando isso para vocês, pessoal, para vocês entenderem como que é cada equipamento. Cada fabricante tem uma configuração diferente, mas é basicamente a mesma coisa. Vocês olham e vão identificar, isso aqui é filtro de combustível, esse aqui é filtro de óleo. Vocês vão identificar que é filtro de óleo, que ele tem um cabeçote acoplado no motor. E vocês vão identificar que é um filtro diesel, porque ele vai ter as mangueiras, os canos ligado ligado na bomba injetora. Desculpa. Então vamos lá. Aqui temos o gerador, que é a segunda parte mais importante do gerador. Sem ela não é um gerador. É acoplado aqui na capa seca. Aqui dentro tem um flange de aço flexível que compensa as folgas deles, que o gerador o motor tem uma folga axial. Eu não consigo falar a precisão, porque cada motor tem uma folga diferente, por isso que tem um manual de montagem, por isso que tem um especialista para montar o motor. Mas todo motor tem uma folga axial. Então esse flange flexível, basicamente, ele compensa isso. Por quê? Porque quando o motor da potência funciona, a tendência é jogar um pouco. E tem uns anéis de encosto, tal, tem uns negócios, tem uns componentes dentro do motor que segura isso para compensar não, para ter esse ajuste exato que o motor precisa ter essa folga. O motor não pode estar preso e nem solto demais. Tem que ficar com precisão, com a folga precisa. E para não danificar o gerador, que ele é rolamento na parte de trás, por isso que tem esse flange flexível. Se empurrar um pouco para frente, como o rolamento é fixo, ele não vai ter essa folga. O rolamento tem uma folga mínima, mas não a quantidade que é do motor. Então esse flexível vai compensar. Quando ele for jogar, ele vai compensar. Por isso que tem que ser um flexível. É uma chapa dura, mas tem sua flexibilidade. Beleza, pessoal? Sobre o alternador, completando a fala, temos a caixa de fechamento, e aqui você configura as tensões para 220, 380, 440. Sendo elas, tem os derivados de 110, 127, como vocês quiserem, ou 110 ou 127, e temos derivados de 220. Apesar que tem a configuração exclusiva 220, mas nas outras tensões você também consegue tirar 220, beleza? Aqui temos o painel onde fica todo o circuito DC e AC de leitura e tudo mais. E essa aqui é a carenagem. Essa aqui é uma carenagem fabricada pela Caterpillar. Tem um isolamento acústico. Nem todos os equipamentos têm isolamento acústico e nem todos os equipamentos são fechados. A característica de equipamentos fechados são mais para área externa ou empresas que fazem locações de gerador de energia elétrica. No caso, essa empresa que a gente está gravando o vídeo hoje. Geradores abertos ficam muito de backup. Não que esses aqui não podem ficar de backup, mas é um equipamento já planejado para uma área exclusiva. Um exemplo, o hospital. Todos os hospitais têm gerador. E 95% dos geradores são abertos, tem uma sala para eles, tem um tanque externo para eles, tem todo tratamento especial para eles. Então, carenado é utilizado 100% para a empresa que faz locação, a empresa rental, né? Então é isso, pessoal. Hoje finalizamos nossa primeira aula. Basicamente é uma introdução da primeira aula, conhecendo um pouco do gerador. Se ficou alguma coisa pendente, vocês me falam aí no comentário ou mandam mensagem para mim no direct, da forma que vocês acharem melhor.
que aí eu faço um vídeo pequeno e coloco de novo explicando a forma que vocês não entenderam. E também, pessoal, eu quero pedir desculpa a vocês porque eu não tenho costume de fazer essa gravação, não tenho costume de estar na frente da câmera, eu estou muito nervoso. Deixa eu pausar e olhar para vocês pedindo desculpa, olhando para vocês. Então, eu quero pedir desculpa a vocês, quero falar que eu tô muito nervoso, cara, não tenho costume de gravar, de estar em frente à câmera, pessoalmente, tete a tete, para resolver os problemas diários da empresa, para resolver problemas com o cliente, a gente consegue conversar melhor e ter uma dicção bem melhor. Mas eu confesso que isso aqui é um desafio para mim, eu vou conseguir vencer esse desafio. Eu peço perdão nas palavras que talvez falei errado, porque eu pensando no que falar e às vezes a gente atropela alguma coisa, mas eu peço paciência em vocês que de acordo eu vou gravando as videoaulas, vai ficando melhor, vai fluir melhor, vocês vão conseguir entender melhor, a qualidade da gravação vai melhorando, a qualidade de áudio vai melhorando, porque a gente vai conseguir melhorar fazendo, a gente não consegue melhorar se não fazer. Então eu te peço perdão para todos vocês, espero que ajude muito essa primeira aula e também quero agradecer muito a oportunidade que essa empresa disponibilizou, a oficina dela, a máquina dela para poder ensinar vocês, pessoal. Então eu te peço muito de coração, isso é de graça, cara, de graça, envia para os seus amigos, envia para sua avó, sua tia, seu inimigo, envia para todo mundo, pessoal, porque isso aqui é muito importante, conhecimento de graça. As pessoas vendem coisas vendem cursos que não funcionam e as pessoas ainda caem. Isso aqui é de graça, é verdadeiro, funciona. Você que trabalha na área, ou você que quer trabalhar na área, você fala, pô, eu tenho conhecimento disso na entrevista, eu sei mais ou menos como é que funciona isso, eu consigo fazer isso. Vocês vão estar muito à frente. Então, ajude outras pessoas a sair daquele salário, aquela renda que ele tinha, quer melhorar, mas não tem condições de pagar uma qualificação. Ajuda, pessoal, eu estou fazendo isso de coração, estou retribuindo o que eu aprendi antes, é como se fosse um dízimo, que eu acho que eu tenho o dever de passar isso. Eu não sei se vocês é religioso, mas eu respeito a opção religiosa de cada pessoa, mas eu creio muito num Deus, meu Deus Salvador, que morreu por nós, e uma forma que eu tenho de compensar o que eu já vivi e o que eu já passei, passando um pouco do meu conhecimento, não é muito, mas acredito que vai ajudar muitas pessoas. Então, por favor, eu peço, compartilha para todo mundo. Essa videoaula vai estar no meu canal, compartilha para todo mundo, vai estar no Instagram, segue, comenta, faz tudo o que for preciso para o algoritmo entregar para todo mundo, pessoal. Eu te peço, encarecidamente, me ajude a alcançar pessoas. Não é por conta de fama, não é por conta de dinheiro. Graças a Deus eu tenho uma estabilidade financeira muito boa, eu vivo muito bem, então não é isso. Eu estou sentindo na obrigação de compartilhar o que as pessoas fez por mim. Antes eu era uma pessoa perdida, não sabia o que eu queria fazer da vida, mas tinha muita força para trabalhar, muito amor no meu coração e achava que basicamente era executar o trabalho e ser eu. Mas a gente tem que se melhorar, a gente tem que se qualificar para poder a gente conseguir viver um pouco melhor. Não que as pessoas que trabalham em outro ambiente vivem ruim, mas aquelas pessoas que estão perdidas e aquelas pessoas que querem mudar de profissão, cara, indica para essas pessoas. Eu vou tentar dar o máximo possível, eu vou fazer meu melhor para o máximo de transparência possível, mas também eu te peço que tenha paciência, que é a primeira vez que eu estou nas câmeras, não tirava foto, não filmava, não fazia nada. Então, por favor, perdão por qualquer erro que eu cometi aqui. Estou muito nervoso, o pé está suando demais, mas vai fluir, vai dar certo. E se tiver alguma dúvida, chama no direct ou faz nos comentários, que nos comentários me ajuda bastante. E vamos para frente, beleza? Fica com Deus, um abraço, espero ter ajudado.